Casais oficializaram divórcios aqui no Brasil e o número recorde da série histórica iniciada em 2007. Mas e na nossa região? Será que houve grande procura? O que é preciso fazer para se divorciar? E é o que a gente traz agora com Alex Muff. Bom dia, Alex. Olá, muito bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que estão aí acompanhando o Jornal da Cidade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Larissa Barbosa, ela que é advogada especialista em direito de família, né? Passar todas as informações para a gente agora sobre a questão do divórcio, né? O Brasil é recorde em divórcios e, claro, com certeza, a gente vai saber com você o que é preciso para se divorciar. Né? Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Por exemplo, aquela pessoa que não é casada no papel oficialmente ali, apenas tem uma união estável, né? É preciso ir ao cartório, por exemplo. Bom dia. Bom dia a todos do Jornal Cidade, Manhã Cidade. Bom, de fato agora, depois da pandemia do Covid, os divórcios aumentaram muito aqui no nosso país, né? E ainda assim a informalidade nos relacionamentos existe, que é a famosa união estável, que nem sempre é regularizada em cartório. Então, quando acontece dela não ser regularizada em cartório, via de regra, não precisa que as partes vá até o cartório para desfazer uma coisa que formalmente não existe. No entanto, se existirem bens constituídos, filhos, é preciso reconhecimento para que a gente deixe tudo regulamentado com relação à partilha desses bens, à guarda das crianças e os alimentos. E agora, por exemplo, se uma das partes quer se separar e a outra insiste em não querer se separar, né? Tem que ir para o litigioso, como é que é, mesmo sendo união estável? Sim, apesar daquele ditado que dois bicos não se beijam quando um não quer, né? Quando uma pessoa não quer se separar, a gente não consegue fazer isso consensual no cartório. Se a pessoa se recusa, não quer dizer que a outra parte não vai poder se separar, porque é um direito que a gente chama de direito potestativo. Ele existe independente da vontade da outra parte. No entanto, quando elas não estão de acordo, é preciso judicializar para requerer esse divórcio. Ou seja, é possível, por exemplo, realizar esse divórcio de forma online? Perfeitamente possível. A pandemia antecipou essa tecnologia, né? E a gente consegue, tanto no extrajudicial quanto no judicial, fazer essas audiências online, esses requerimentos através dos canais virtuais para concluir esse divórcio. A gente conversava há pouco aqui antes dessa nossa entrada ao vivo, né? E você falava que estava tudo certo, por exemplo, em uma causa que vocês pegaram aqui no escritório, né? E aí tudo certinho, pronto para assinar, tal, aquela coisa toda. Aí tinha um animalzinho de estimação. E aí estava tudo assinado, acordado ali entre os casais, entre o casal. E aí quem é que vai ficar com o animalzinho de estimação? Aí foi pro litigioso. Isso acontece muito? Infelizmente é uma realidade, a gente ri depois que passa, né? Mas a situação realmente é real. Hoje em dia, não só a guarda dos filhos é uma situação que a gente discute no divórcio, mas também a guarda dos animais de estimação. Ô, Larissa, o que deve prevalecer, na verdade, seria o bom senso, né, entre as partes, para que não vá para a justiça, não vá para um litigioso, né? Tudo seja acordado ali, é a melhor forma, não é? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, existe o mito de que para o judicial, né, no fórum, só precisa ir se for litigioso, mas não é uma realidade. É possível fazer o divórcio no cartório quando não tem crianças, filhos menores. Mas quando existem filhos menores, ainda que consensual, precisa ser levado ao fórum para que o Ministério Público analise se a pensão alimentícia que está sendo delimitada, a guarda, está de fato resguardando o direito daquela criança. Mas ainda assim é consensual. Se faz no escritório do advogado toda a minuta daquele acordo e leva apenas para fazer o que nós chamamos de homologação do acordo, que é o juiz aceitar e tornar aquilo válido para todas as partes. Isso mesmo, você falou uma coisa interessante, válido para todas as partes, né? Que todo mundo sai ganhando. Exatamente, esse é o objetivo, né, de um divórcio consensual, todo mundo sair satisfeito e seguir a vida. A gente sabe que divórcio não é fácil, né? A gente sabe que tem todo um problema em si, né? Mas que realmente, se der tudo certo no final, é bom. Sem sombra de dúvida. A gente sabe que direito de família envolve sempre sentimentos, né? Não é apenas documentação, certidão de nascimento, patrimônio a dividir, é também uma história que existiu naquela família e que naquele momento está sendo, de certa forma, não encerrada, mas modificada toda aquela rotina, modificada toda aquela história. Então a gente precisa ter sensibilidade para isso. Mas ainda o acordo, o divórcio consensual, sempre é a melhor alternativa, sobretudo quando se tem filhos. Pensando nas crianças, é sempre, ou não sempre, mas na maioria das vezes, muito menos traumático e doloroso quando a gente consegue fazer através de um acordo entre as partes. Perfeito. Muito obrigado, viu? Conversamos aqui com a doutora Larissa Barbosa, ela que é advogada especialista em direito de família, né, esclarecendo, passando orientações importantes, né, sobre a questão do divórcio, né? Sempre é bom um acordo.
Né, Laís? Né, Rodrigo? Volto com vocês. Obrigada, Alex. Obrigada, doutora Larissa, também por essas informações. E quem quiser